Olá, graça e paz. Estamos dando início ao estudo dessa semana e nós queremos abordar um assunto que eu creio que é de muita importância. Nós estamos vivendo dias de tremenda guerra espiritual na Igreja do Senhor. Isso está acontecendo a nível global, a nível mundial. A Igreja atravessa realmente um tempo de guerra espiritual intensa. E sem dúvida alguma, Satanás ele tem liberado alguns espíritos malignos que trabalham diretamente contra a Igreja no sentido de trazer dissensão, de trazer divisão. E um desses espíritos tem sido o espírito de Absalão. E nós queremos gastar um tempo aqui considerando sobre esse tema. Nós vamos falar sobre desmascarando o espírito de Absalão. E nós já vamos de imediato para a palavra do Senhor. Eu quero basear esse tempo de ensino, esse tempo de meditação, em cima de uma escritura que está em 2 Samuel, no capítulo 15. E nós vamos considerar de versículos 1 a 13, onde diz o seguinte: aconteceu depois disso que Absalão adquiriu para si um carro e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. E levantando-se Absalão cedo, parava ao lado do caminho da porta. E quando algum homem tinha uma demanda para vir ao rei a juízo, Absalão chamava a si, ele dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de tal tribo de Israel é o teu servo. E Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não há da parte do rei quem te ouça. Dizia mais Absalão: quem me dera ser constituído juiz na terra, para que viesse ter comigo todo homem que tivesse demanda ou questão, e eu lhe faria justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para lhe fazer reverência, ele estendia a mão e pegando nele, o beijava. E assim fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Desse modo, Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Aconteceu ao cabo de 4 anos que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o voto que fiz ao Senhor. Porque morando eu em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor, na verdade, me fizer tornar a Jerusalém, servirei o Senhor. Então lhe disse ao rei: vá em paz. E levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Absalão, porém, enviou emissários por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som da trombeta, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens que tinham sido convidados, mas iam na sua simplicidade, pois nada sabiam daquele desígnio. E também Absalão, enquanto oferecia os seus sacrifícios, mandava vir da cidade de Siló Aitofel, o Gilonita, conselheiro de Davi. E a conspiração tornava-se poderosa, crescendo cada vez mais o número do povo que estava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de todo Israel vai após Absalão. Nós iremos gastar um tempo em cima desses 3 versículos aqui para ver a linha de ação desse espírito. Nós temos percebido que o espírito de Absalão trabalha em cima da deslealdade. E quando há uma situação de deslealdade em corações dentro da igreja, principalmente da liderança, e não é confrontado, levando a um arrependimento profundo, na maioria das vezes vai desembocar num resultado muito triste, que é a divisão dentro do corpo de Cristo. Então Absalão trabalha fortemente em cima da deslealdade e em cima de divisão. E é interessante que muitas vezes o espírito de Absalão, com muita facilidade, ele acaba associando para atuar dentro de uma sinergia com os espíritos, principalmente o espírito de Jezabel. E quando nós falamos de Jezabel, nós estamos expondo de maneira muito clara acerca da feitiçaria dentro da igreja. Quando falamos de feitiçaria, nós não estamos se referindo àquela feitiçaria aberta, onde tem coisas satânicas, onde tem trabalhos voltados ao satanismo, onde tem coisas totalmente malignas, né? Como objetos, esse tipo de coisa, encantamentos. Não, porque existe um certo nível de feitiçaria que atua de uma maneira muito subjetiva, até de certo modo com uma capa de discreção, que pode estar arraigada ao interior das pessoas. Quando estamos falando de feitiçaria, estamos falando exatamente de controle, manipulação
e intimidação. Os 3 pilares que sustentam a operação da feitiçaria dentro da igreja são exatamente esses: o controle, a intimidação e a manipulação. Muitas vezes as pessoas estão debaixo da influência do espírito de feitiçaria, com muita facilidade se associarão com aqueles que estão debaixo da influência do espírito de Absalão, criando aí uma dupla dinâmica que vai agir no sentido de destruir a unidade dentro do corpo de Cristo. É interessante que quando nós lemos lá em 1 Samuel 15, 23, é exposto ali diante de nós de maneira bem clara que a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como idolatria. Então a rebelião ela é colocada ao mesmo lado da feitiçaria, é a feitiçaria propriamente dita. E onde o espírito de Absalão está agindo, haverá uma quebra de princípios de autoridade. Nós vemos de maneira bem clara lá em Romanos capítulo 13, quando o Senhor estabelece a autoridade, versículo 1 e 2, essa escritura é muito importante nesse contexto, onde o Senhor declara o seguinte, Romanos 13, verso 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às autoridades dos superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmo a condenação. E nós vemos claramente aqui, o primeiro texto que lemos, segundo Samuel capítulo 13, Absalão foi um filho que resistiu à autoridade do próprio pai. E agora o Novo Testamento ele coloca de maneira tão clara diante de nós, aquele que resiste à autoridade terá sobre si consequências muito terríveis, porque está resistindo a uma ordenação do próprio Deus. E geralmente o espírito de Absalão, ele age no sentido de que a autoridade que foi delegada sobre algumas pessoas na igreja não seja respeitada. Como Absalão não respeitou a autoridade do seu próprio pai. E meditando aqui nesse texto de 2 Samuel, capítulo 15, verso 1 a 13, eu posso aqui enumerar de maneira muito direta 12 características crescentes na vida de alguém que está debaixo da influência de Absalão. Em outras palavras, a Escritura nos apresenta de maneira crescente 12 tipos de reações que vai geralmente se apresentar na vida de alguém que está debaixo da influência desse espírito. A primeira característica que nós podemos ver é que Absalão age de uma maneira completamente independente. Veja que Absalão queria agir independente do seu próprio pai. Há muitas pessoas na igreja que eles acabam servindo como servos, até uma certa altura da caminhada eles vão bem, demonstram atitude de servos, mas com o passar do tempo acabam se tornando independentes. E o espírito de Absalão é o espírito que atua dentro da independência. Há uma palavra muito interessante em Filipenses, capítulo 2, verso 20 a 21, diz assim: porque nenhum outro tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. O independente, ele sempre vai procurar satisfazer a si mesmo. O egoísmo é muito forte. Nós vemos no coração de Absalão que o egoísmo era tão forte, ele queria buscar o proveito seu. Ainda que as pessoas traziam as suas demandas, as suas necessidades, mas ele usava aquilo simplesmente para trabalhar dentro do seu coração egoísta, para amanhã depois essas pessoas virem apoiá-lo ali no seu projeto tão terrível de causar divisão dentro do reino de Davi. E nós vemos de maneira bem clara aqui, ainda nesse texto, no verso 7, diz o seguinte, Filipenses 2, 7, Jesus esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. A característica de um servo do Senhor é que ele quer verdadeiramente servir. Ele não pensa em si mesmo, em si próprio. Agora, uma das primeiras marcas de alguém que está debaixo da influência do espírito de Absalão é que ele começa a pensar exatamente em satisfazer seu próprio ego, os seus próprios desejos. E isso leva a viver de uma maneira completamente independente.
A Bíblia nos mostra claramente em Lucas 16, de verso 12, que quem é fiel no alheio, amanhã depois vai ser confiado aquilo que é dele. Hoje, tem muitas pessoas que estão debaixo de uma liderança, muitas vezes eles querem o que o seu líder tem, mas não o que o líder é. E existe todo um processo. O meu ministério começou há quase 50 anos atrás e começou da seguinte maneira, eu carregando a pasta, sendo servo de um pastor. E isso foi por anos. E a Bíblia diz assim que se eu for fiel naquilo que é alheio, Deus vai me confiar aquilo que é meu. E há muitas pessoas que começam a agir de maneira independente. A unção de Deus é colocada sobre um homem de Deus e muitas vezes eu tenho pessoas que servem a Ele. E é interessante que essas pessoas que o servem, muitas vezes começam a fluir na unção daquele líder, daquele pai espiritual, porque justamente são debaixo daquela cobertura. E quantos começam a andar de maneira completamente independente, achando, não, eu já tenho unção, eu cheguei ao mesmo nível da minha autoridade, da minha cobertura, do meu pai espiritual. Eu já estou até passando em termos de unção, em termos de autoridade, já tenho unção, autoridade maior que ele. Eu vou sair e eu vou fundamentar o meu próprio ministério. Aparentemente pode começar bem, ter um bom início, mas no transcorrer do tempo, começa a vir os percalços e é um ministério que não vai ser de muita duração, porque começou de uma maneira completamente errada. E essa pessoa começou a agir de maneira independente. Você vê que Absalão ele começa a agir de maneira completamente independente, quebrando sobre a sua vida todos os princípios de autoridade, não respeitando a autoridade do rei, que era o seu próprio pai, Davi. Essa é a primeira marca. A segunda marca, a segunda característica de maneira crescente na vida de alguém que está debaixo desse filho de Absalão, é a autopromoção. Veja nesse texto aqui, que ele começa a se autopromover. Quem está debaixo da influência do espírito de Absalão, tudo o que faz é para ser reconhecido. E se ele não consegue um reconhecimento com o líder, ele procura de todos os lados buscar reconhecimento. Se não consegue isso com seu líder, ele vai tentar isto com outras pessoas. De que maneira? Minando muitas vezes a sua insatisfação, demonstrando, eu estou há tanto tempo nesse ministério, eu não recebo nenhum investimento por parte do meu líder, eu tenho capacidade para isso, para aquilo, mas o meu líder não vê isso. E ele vai projetando isso no coração das outras pessoas. Guarde algo no teu coração, aquele que está debaixo da influência do espírito de Absalão é alguém que vai procurar reconhecimento, ele quer ser reconhecido. Por isso que aqui em 2 Samuel, capítulo 18, verso 18, nós vemos aqui uma atitude de Absalão em relação a isso. Diz o texto o seguinte: ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha feito levantar para si a coluna que está no vale do rei, pois dizia, nenhum filho tenho para conservar a memória do meu nome. E deu seu próprio nome àquela coluna, o qual até o dia de hoje se chama o pilar de Absalão. Então ele queria exatamente que o seu nome fosse lembrado, porque o espírito de Absalão é o espírito que se autopromove. Então isso aqui é muito sério. Primeiramente, ele age de maneira independente. Em segundo lugar, ele procura então a autopromoção. Se ele não consegue isso com o seu líder, aquele que é a sua cobertura, o seu pai espiritual, ele vai tentar isso com os liderados, falando com um, com outro, e assim ele vai angariando adeptos da visão dele. Aqui no capítulo 3, capítulo 15, foi exatamente o que Absalão fez. A terceira característica é o orgulho espiritual. Então, nós vemos claramente aqui, porque Absalão começa a ter um reconhecimento pelo povo, então ele começou a achar-se que estava no mesmo nível do rei, ou quem sabe até num nível maior. Tanto é que quando as pessoas chegavam com as suas necessidades, o seu discurso era o seguinte: olha, a tua situação é fácil de resolver, mas não há ninguém da parte do rei que possa resolver isso. Se eu fosse o juiz de toda a terra, então eu ajudaria você. Em outras palavras, estava dizendo, olha, eu tenho capacidade para te ajudar.
Eu posso te dar orientação, mas eu não sou rei. Se eu fosse rei, agiria assim, 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 assim. Veja que ele já está agora com seu orgulho ali à flor. E atitudes de arrogância, atitudes de orgulho. Quando alguém está debaixo do espírito de Absalão, ele já começou a agir de maneira completamente independente. Ele buscou autopromoção. Como o povo começa a o reconhecer, ele se enche de orgulho. Aí ele começa a achar que é melhor que o seu líder, que ele sabe mais que o líder, que ele pode até pregar melhor que o líder, que ele pode atuar melhor que o seu pastor, que ele pode estar numa unção acima do seu apóstolo, é mais ungido que os outros líderes, julga-se o mais espiritual. A Bíblia diz de maneira bem clara lá em Provérbios 16, 18, que a soberba procede a destruição e a altivez de espírito procede a queda. E quantas pessoas entraram aí pelo caminho de Absalão e tiveram uma queda tão terrível, tão drástica? Por quê? Se encheram de orgulho espiritual. Começam a andar de maneira independente, de maneira muito forte, de repente já se autopromovem, se enchem de orgulho e finalmente então são abatidos pelo Senhor. Agora, veja que é uma espiral decadente. Quarta característica de uma pessoa com o espírito de Absalão é que com muita facilidade ela vai guardar ofensa. Geralmente vai demonstrar um espírito ofendido. Porque ele é independente, ele se autopromove, ele já está orgulhoso, ele sabe que agora então ele está na mesma condição do seu líder, até passou da condição do seu líder, então ele agora deseja que as coisas saiam como ele quer. E se isso não acontece, ele fica ofendido. A ofensa é guardada, nunca trazida para fora. E nesse interim, ele acaba então se tornando desleal para com a sua liderança. E é terrível que ele começa muitas vezes a minar isso na direção de outras pessoas. Nós vemos aqui de maneira bem clara que Absalão ele começa a roubar o coração dos simples. Já com o espírito ofendido, ele começa a projetar essa ofensa no seu espírito, essa ofensa no seu interior sobre outras pessoas. Diz o texto aqui, versos 5 e 6. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para lhe fazer reverência, ele estendia a mão e pegando nele o beijava. Assim fazia Absalão a todo Israel que vinha o rei para juízo. Desse modo, Absalão furtava o coração dos homens em Israel. Veja que ele foi roubando o coração das pessoas. Diz que ele furtava o coração dos homens de Israel, ou seja, foi ganhando adeptos. Então, quem tem o espírito de Absalão, ele guarda ofensa, a tendência dele nunca é acertar isso com a sua liderança, mas ele vai escolhendo pessoas e vai projetando sua ofensa, com isso ganhando o coração daquela pessoa que vai ficar adepta a ele. E diz mais aqui, ainda nesse capítulo, verso 13, então veio um mensageiro Davi dizendo, o coração de todo Israel vai após Absalão. E a Bíblia nos mostra que ele leva consigo 200 pessoas do reino de Davi. E de maneira tão forte aqui que o coração de todo Israel vai após Absalão. E ele foi pouco a pouco, foi minando e foi ganhando o coração das pessoas. É assim que essas coisas funcionam espiritualmente. Pense um pouquinho comigo. O próprio Deus Todo-Poderoso, na sua majestade, Ele mesmo, no seu reino, foi vítima de uma divisão. Agora, quem está mais próximo dele? Lúcifer. Eu não sei qual artifício que ele usou, qual o método, qual foi o modus operandi dele, mas ele conseguiu levar a terça parte dos anjos de Deus com ele, provocando uma dissensão, provocando a divisão no reino celestial. Se o próprio Deus Todo-Poderoso, formoso na sua santidade, experimentou isso, quanto mais nós, a igreja do Senhor, os ministros de Deus. E como a igreja tem sofrido a questão de divisão nesses dias. E um dos espíritos que tem provocado isso é exatamente o espírito de Absalão, que muitas vezes se associa terrivelmente aí
com outros espíritos, com o espírito de Jezabel, com o espírito de Joabe, com o espírito de Amaleque. São espíritos que atacam a igreja hoje, que no decorrer desses ensinos, nós vamos trazer alguma luz aqui. Após ter um espírito ofendido, a quinta característica recente é que essa pessoa vai demonstrar um espírito crítico. Além dele projetar a sua ofensa na direção das pessoas, tentando angariar pessoas que vão partilhar-se com ele, ele demonstra um espírito crítico agora, muito forte. Por isso diz aqui no verso 3º, Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não há da parte do rei quem te ouça. De certo modo, já havia uma crítica ali, uma crítica velada. Então veja, um espírito crítico é muito comum na vida de uma pessoa que está debaixo da influência do espírito de Absalão. Você vê que é algo que vai crescendo, é algo crescente. Ele começa independente, caminhando em independência, em seguida ele se autopromove, se enche de orgulho espiritual, guarda ofensa, está com o espírito ofendido, e em quinto lugar, ele usa essa ofensa para criticar o seu líder, a sua liderança. E claro que vai projetando essa crítica na direção dos outros. Pode, de repente, procurar pessoas do rebanho e trazer a crítica. É o que ele está fazendo exatamente aqui. É uma crítica muito aberta com relação ao seu pai. Olha, a tua causa é boa e reta, porém não há da parte do rei quem te ouça. Essa é a quinta característica. Em sexto lugar, essa pessoa, se não é confrontado, se ele não entra por um arrependimento profundo, o próximo passo é ele querer viver em competição. E aí toma um nível mais profundo, porque é aquilo que ele pensa, as ideias que estão na mente dele, aquilo que lá no seu interior ele quer, são essas ideias, são essas coisas. Ele tenta competir exatamente com as ideias, com aquilo que está na sua liderança, na vida daquele que está numa posição de autoridade sobre ele. E isso é uma questão muito séria. Diz a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 6, versículo 3º. Pois se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então essas pessoas estão se enganando a si mesmo. Quando o espírito de Absalão toma essa proporção, então ela acha que já sabe tudo, sabe mais que o seu líder, ela se coloca como sendo a resposta para tudo, ela tem as experiências chaves, ela que tem exatamente a visão correta, e ela acha que as coisas têm que ser exatamente da maneira que ela quer. E é muito comum ela projetar isso sobre a vida das outras pessoas. É assim que vai criando rumores dentro da igreja. De repente, grupos de pessoas que já não estão mais em conformidade com a liderança, no sentido de aceitar a liderança, de aceitar a visão que Deus está trazendo. Claro, Deus coloca na igreja líderes que vão caminhar com a igreja, né? A liderança vai guiando o rebanho. E a igreja tem que caminhar na luz dessa liderança. Agora, muitas vezes, num grupo de líderes, alguém pode se levantar aí com a influência do espírito de Absalão, atuando de maneira, no sentido de levar pessoas a caminhar de maneira oposta àquilo que a liderança está orientando. Por isso eu digo que apresentam agora um espírito de competição. E quantas vezes, amados, a competição está dentro da igreja, são pessoas que não conseguem caminhar de maneira muito forte, em complementariedade, e passam a competir. Quem está debaixo da influência de Absalão não consegue caminhar de maneira complementar. Ele caminha exatamente de que forma? Caminha de maneira competindo. E quantas igrejas nós vemos acontecendo isso? Eu tenho ministrado, Deus tem dado a graça de ministrar o corpo de Cristo em muitos segmentos, e eu entendo que há mensagens que o Senhor coloca em nosso coração, em meu coração, que é para o nosso rebanho aqui, onde nós temos autoridade, onde nós ministramos, mas há algumas mensagens que eu entendo que é para o corpo de Cristo. Em alguns lugares que nós vamos para ministrar, em algumas cidades desse país, em algumas nações onde nós temos ido, é uma palavra geral para o corpo de Cristo. E essa questão de confronto com o espírito de Absalão, eu entendo que é uma palavra, sim, para o corpo de Cristo na hora que nós estamos vivendo. Então, quando ela já passou por esses 6 estágios aqui que eu mencionei,
ela se tornou independente, ela se autopromoveu, ela se encheu de orgulho espiritual, demonstrou o espírito ofendido, se tornou uma pessoa completamente crítica, vive agora em competição, colocando as ideias dela contra as ideias do líder. O próximo passo vai ser ela, então, semear divisão e discórdia dentro da igreja. Aí ela vai procurar pessoas e vai, pouco a pouco, semeando, vai minando, procurando trazer divisão e discórdia dentro da igreja. E nós vemos isso aqui de maneira bem clara no versículo 12. 2 Samuel, capítulo 15. Verso 12 diz assim: Também Absalão, enquanto oferecia os seus sacrifícios, mandou vir da cidade de Siló Aitofel, o Gilonita, conselheiro de Davi. E a conspiração tornava-se poderosa, crescendo cada vez mais o número do povo que estava com Absalão. Agora veja, a quem Absalão procurou? Qual foi o alvo? Na direção de quem ele quis semear divisão e discórdia? Procurou primeiramente aquele que estava mais próximo de Davi, que era o seu conselheiro, Aitofel. Alguém com o espírito de Absalão, muitas vezes vai procurar aqueles líderes que estão mais próximos lá do líder principal, para tentar minar, né? Através de ligações telefônicas, mensagem no WhatsApp, quem sabe marca um café com ele, um almoço, onde ele vai destilando tudo aquilo que está lá no seu coração, as suas ofensas, as suas irritações. E quantas vezes isso acontece, vai formando uma espécie de um grupo. Isso pode demorar aí 1 ano, 1 ano e meio, 6 meses, e lá na frente vem então a pancada final. São pessoas que se desligam da igreja, pessoas que vão embora, deixando um rastro negativo, porque trouxeram ali a divisão. E a primeira divisão, eu volto a pontuar aqui, que houve em toda a história, se deu lá no reino celestial. Apocalipse capítulo 12 mostra a maneira pela qual Lúcifer conseguiu trazer 1/3. Não sei qual artifício que ele usou, mas a 1/3 parte dos anjos vieram com ele. Agora me chama a atenção que a pessoa que tem o espírito de Absalão, de certo modo, ele tem um pouquinho de característica aí com a própria figura do Lúcifer. É muito interessante porque, segundo Samuel, capítulo 14, 25, quando fala de Absalão, traz a seguinte descrição: Não havia em todo Israel homem tão admirável pela sua beleza como Absalão, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Não havia nele defeito algum. E lendo essa característica, isso leva a minha mente lá a Ezequiel 38:15, que mostra exatamente alguém que tinha essas características. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. É exatamente a descrição do próprio Lúcifer. E interessante que Absalão se caracteriza muito, se assemelha muito a ele. Então posso declarar que a obra do espírito de Absalão dentro da igreja é exatamente uma obra completamente maligna que nasce no coração de Satanás, nasce das profundezas do inferno, e o inferno ele foi fundado com a queda de Lúcifer. Se Lúcifer não tivesse sido colocado, banido do reino celestial, o inferno não existiria. O inferno passou a existir exatamente quando foi lançado em terra. Então você vê que a divisão é uma obra muito maligna e que o espírito de Absalão leva a uma consumação maligna de uma obra muito perversa dentro da igreja. E é uma área que nós temos que trabalhar, nós temos que estar orando, intercedendo e confrontando esse tipo de espírito. E nós vamos terminar esse momento aqui orando, nós vamos dar continuidade a esse assunto. Eu falei que são 12 características crescentes, nós chegamos aí, então, à 7ª característica, a outras que nós vamos ver na próxima transmissão. Pai da glória, nós queremos orar a Ti nesse momento, pedindo a Tua guarda sobre os nossos corações. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, representando a igreja aqui no Brasil, a igreja em toda a terra, e nós queremos pedir perdão por todo o controle, toda manipulação, toda intimidação,
toda ação do espírito de Jezabel, ó Pai. Ó Deus, e também toda a influência do espírito de Absalão, que trabalha em base à deslealdade e que acaba desembocando, Senhor, dentro de obras terríveis de divisões. E nós queremos pedir sim a Tua misericórdia, que essa palavra transmitida possa ministrar aos corações de maneira muito profunda. Ó Pai, nós dependemos de Ti, dependemos da Tua graça e pedimos a guarda do Senhor sobre os nossos corações. Nós declaramos saúde sobre a igreja, a Tua igreja em toda a terra, em nome de Jesus. São dias de abalos, muitas coisas estão vindo à tona, Pai, e nós, contemplando todas essas coisas, nós nos resta simplesmente nos colocar diante de Ti, reclamarmos, Senhor, confessando todo o pecado, toda a iniquidade que tem estado em meio ao Teu povo. E nós fazemos isso agora em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida e nós estaremos dando sequência a esse estudo aqui, que é muito importante, em nome de Jesus.